Graça e paz, irmãos amados, irmãos da Igreja Batista Camuel e todos os irmãos que estiverem assistindo agora este momento nosso do culto de oração de quarta-feira. Estamos passando um momento terrível de pandemia, com muitas mortes e também um lockdown. A partir das 8, por exemplo, nós não poderemos estar aqui no salão por causa do lockdown, mas estamos aqui na total dependência do Senhor e confiados que o Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, vai nos fazer passar essa pandemia e em breve, no nosso país e pelo mundo afora, termos paz, termos saúde para todos. Que Deus, por sua misericórdia também, faça com que muitos dos que estão internados com Covid voltem para casa restaurados e que a graça de Deus seja com cada um daqueles que estão se cuidando e com isso cuidando do outro. Cada um de nós fazer a nossa parte, usando as recomendações médicas de lavar as mãos sempre, de usar sempre a máscara quando estiver saindo ou indo a algum lugar e protegendo os seus e sendo protegido. E também protegendo o nosso próximo. Quando você protege o outro e vice-versa. Que a gente deixe de ser egoísta. Alguns grupos no Brasil e no mundo que estão brincando e com essa pandemia e não estão se preservando e com isso não cuidando de si nem do seu próximo. Mas que Deus, por sua graça, te abençoe, nos abençoe e nos livre o quanto antes dessa pandemia, não só o Brasil, mas o mundo todo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos por essa noite de oração, este culto que elevamos a Ti. Só Tu és digno de receber todo o nosso culto, toda a nossa adoração. E neste culto de oração é quando nós declaramos o quanto dependemos de Ti, o quanto confiamos em Ti, o quanto esperamos em Ti. Ai de nós, se o Senhor nos usar da Sua graça e da Sua misericórdia para com o Seu povo. Oramos porque o Seu Filho nos mandou orar, pedir, bater, buscar e nos afirmou que tudo quanto pedíssemos a Ti, ó Pai eterno, no nome dEle o Senhor nos daria. Também, Senhor, nos ensine a orar e que Teu Espírito Santo também possa estar intercedendo por nós e por toda a Tua igreja. Abençoa conosco a Tua igreja, cada irmão, cada família. Abençoa todas as famílias da terra, Senhor, neste momento triste, terrível dessa pandemia pelo mundo afora. Te louvamos e também abençoa toda a Tua igreja pelo mundo afora, para que ela seja firme na pregação do Evangelho, no testemunho, também no socorro àqueles que estão passando por aflições e enfermidades neste momento. Eu te louvo, graças por tudo, por este momento sagrado, santo, esse privilégio santo de estarmos aqui para orar e meditar na Tua santa palavra. Te louvo e agradeço também pelos Teus servos que estão ajudando aqui, pelo Teu servo que está me ajudando aqui nessa gravação, pelos irmãos em Cristo que estão orando e intercedendo uns pelos outros nesses dias. Te louvo e te agradeço no nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos amados, eu estava meditando na palavra de Deus nesses dias em Lucas 4, 38 a 44. E Deus colocou no meu coração o desejo de pregar este texto, deixou que eu lesse esse texto e me interessasse por ele, para falar com os irmãos sobre o seguinte tema: curar, mas a missão principal é salvar. O texto fala justamente disso. Jesus curando, mas ao final falando da sua missão de salvar. Curar, mas a missão principal é salvar. Salvar o ser humano de uma forma completa, corpo, alma e espírito. Porque quando há cura, quando há bênçãos, a gente cuida de parte do ser humano. Mas quando o ser humano, o homem, a mulher, o jovem, a criança, se converte a Jesus, ele tem o principal e agora está salvo, está salva e eternamente viverá com Cristo. Curar é necessário, bênçãos são necessárias, mas a salvação é a principal missão de Jesus, que Ele veio realizar quando veio ao mundo. Então, neste texto sagrado, nós encontramos Jesus falando da sua obra. Vamos ler o texto de Lucas 4, 38 a 44. Abra comigo a sua Bíblia e acompanhe com reverência, com temor e pedindo a Deus que fale o seu coração e te ensine pela palavra santa. Deixando Jesus a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se,
ele sobre ela repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhos traziam, e ele os curava, impondo-lhes as mãos. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o próprio Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isto é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Pois para isto é que fui enviado. É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isto é que fui enviado. E ele pregava nas sinagogas da Judeia. Senhor, abençoe a tua palavra, vivifica para as nossas vidas agora, dá-nos entendimento deste relato bíblico e dá-nos, Senhor, aplicação para as nossas vidas nos dias de hoje, nesse tempo difícil que estamos vivendo, Senhor. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bendito é o nome do Senhor por sua palavra. O Evangelho de Lucas, capítulo 4. Neste Evangelho de Lucas nós vemos Jesus realizando o seu ministério, realizando a obra para a qual o Pai lhe enviara. E na sinagoga da cidade de Cafarnaum, Jesus pregou-lhes o Evangelho e também libertou e curou um homem possesso de um espírito imundo. Na mesma cidade, ele encontrou a sogra de Pedro, enferma, e a curou. Ao pôr do sol, também curou muitos enfermos. Ele curou muitos enfermos e libertou a muitos que estavam possessos de espíritos malignos, diz o texto. Mas a multidão carente e necessitada não o deixava ir embora, não o deixava sequer descansar. Veja, Jesus jamais menosprezou a dor humana e as suas mazelas, as suas necessidades. Jesus nunca virou as costas para ninguém, principalmente para as necessidades humanas: fome, doenças, cuidado, socorro, acolhimento, atenção e amor. Nunca lhe faltou para com aqueles que estavam ao redor dele. Ele veio até nós e viveu a nossa vida, e morreu a nossa morte, e ressuscitou, para que pela graça, mediante a fé, nós pudéssemos ser salvos, para nos dar assim nova vida e a vida eterna. Este é o Evangelho de Jesus. Ele veio para salvar, ele veio para redimir, ele veio para buscar e salvar o perdido, ele veio para reconciliar o ser humano com Deus. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida e vida eterna. Olha que coisa maravilhosa a obra de Jesus. Jesus já havia revelado sua missão. Por exemplo, neste mesmo capítulo, de 4, 16 a 21, ele entra na sinagoga da cidade onde ele fora criado, lá em Nazaré. Está relatado nesse mesmo capítulo, o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente da sinagoga e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitados nele.
Então passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ler. E ele havia lido justamente o texto de Isaías 61, da sua Bíblia aí, de 1 a 2. Uma profecia de 700 anos atrás, daquele dia que ele estava ali falando e lendo, que se cumpria nele a missão, a magnitude da missão que ele tinha era maravilhosa. Aquela profecia de Isaías, que havia profetizado há 700 anos, estava se cumprindo em Jesus. Essa era a missão dele. O Espírito Santo estava sobre ele, o ungiu para evangelizar os pobres. Vejam que já fala da evangelização, proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, sim, curar, pôr em liberdade os oprimidos, sim, apregoar o ano aceitável do Senhor, outra vez a oportunidade de salvação. O ano aceitável do Senhor é a oportunidade da graça, que é oferecida a todo aquele que crê. Enquanto a igreja estiver no mundo, ela deve pregar o evangelho, porque a graça está disponível para todo aquele que ouvir, crer, arrepender e confessar Jesus, ser salvo. Então Jesus fala hoje, eles ficaram muitos deles olhando para ele, esperando alguma coisa a mais, e ele falou: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Algo que tinha sido profetizado 700 anos antes da revelação de Jesus. O ministério de Jesus, queridos e queridas, é uma obra divina completa, perfeita, porque Deus é perfeito, e voltada para o bem do ser humano todo. Não é só curar uma enfermidade, curar um coxo, dar vista ao cego, mas aqui fala evangelizar os pobres, fala também pôr em liberdade os oprimidos, fala também apregoar o ano aceitável do Senhor, a oportunidade de salvação para todo aquele que crê. Então é uma obra completa para o ser humano todo, corpo, alma, espírito, sua mente, o seu coração, o seu ser, seus sonhos, seus ideais, tudo está envolvido. A salvação, ela trata o homem no seu todo, porque o reconcilia com Deus, o torna novamente a imago Dei, a imagem de Deus, com a qual Deus havia criado o homem, que agora na queda do pecado perdera parte deste imago Dei. Então, Jesus, o seu ministério é uma obra completa. Trata do homem na sua personalidade, na sua identidade, na sua individualidade, seus direitos e deveres, seus relacionamentos, seus sentimentos, suas escolhas e decisões, seu trabalho e sustento, sua saúde física e mental, mas principalmente, como Jesus mesmo disse, neste texto que lemos, principalmente a sua alma, sua espiritualidade, ou seja, seu relacionamento com Deus, mediante a fé, o arrependimento, recebendo o perdão divino, ele ter plena recuperação da sua vida espiritual com Deus, da sua comunhão com Deus, e reconciliado com Deus, ser salvo, ser salva. Então, o projeto de Deus, o plano de salvação é completo em Jesus. Já no início das suas pregações, ele asseverava a seus ouvintes, conforme Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele não começou a pregar assim: venham, eu vou curar vocês, venham, eu vou libertar os que estão endemoniados. Ele começou a pregar: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas ele encontrava com o cego, o curava, com o coxo, o curava, com o que estava endemoniado, o libertava da opressão maligna. Mas a missão principal de Jesus e da sua igreja deixada no mundo é a salvação dos homens. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Curar, mas a principal missão de Jesus é salvar. Por isso eu escolhi esse título para essa mensagem: curar, mas a principal missão de Jesus é salvar. A verdadeira igreja prega o evangelho da salvação, mas ela também cuida do homem todo, assim como fez Jesus. A igreja cuida dos jovens, cuida das crianças, cuida dos casais, socorre os necessitados, ela está atenta às necessidades humanas. Sim, se um irmão passa dificuldade, todos se ajuntam para ajudá-lo naquele momento de luta que ele está passando, desemprego, enfermidade. É assim que funciona a igreja do Senhor. Mas o principal é salvar o homem, salvá-lo do pecado e do inferno, e trazê-lo salvo, liberto, transformado, nova vida,
para viver uma vida com Deus e para Deus e na presença de Deus, e uma vida agora, não só a vida para essa vida, mas a vida eterna. Não há como cuidar do todo sem antes cuidar do principal. A gente cuidar só do periférico do homem, sem cuidar do seu ser como um todo, a sua alma, esse ser completo que ele é, que é a imagem do Deus vivo, sem cuidar em restaurar esse homem para voltar novamente a ter comunhão com Deus, não adianta nada mais fazermos, porque tudo mais que fizer será periférico, não será duradouro. Salvá-lo é duradouro, é para toda a eternidade. Então, não há como cuidar do todo sem antes cuidar do principal. Seria como vestir uma roupa nova sem se banhar, né? Vestir um terno novo, todo sujo de barro, lama, não teria significado nenhum. Para o ser humano estar bem em tudo depende do seu relacionamento com Deus. O principal é se ele está seguindo a Deus, se ele creu, arrependeu, confessou a Jesus e agora é um servo de Deus. O principal é ele ter comunhão de novo com o seu Deus, com o seu Criador. Deus o criou para o louvor da sua glória. Então só quando o homem caído se converte, se rende novamente a Deus, confessa seus pecados e volta para Deus, é que esse novo homem, esse novo ser pode agora ser um adorador, uma adoradora, e um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Ele agora é nascido de novo, segue agora o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Cristo. Ele agora não vive mais pelo que tem, pelo que acha que é, pelo seu conhecimento, a sua cultura, mas ele vive pela fé na pessoa bendita de Jesus, que veio de quando ele ouviu a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, de quando ele creu e se arrependeu e se entregou totalmente a Jesus. É preferível, alguns pregadores falam, e algumas pessoas cristãs já entenderam isso, é preferível estar despedaçado e desprezado, mas salvo por Cristo, do que estar muito bem, humanamente falando, vida boa, prazeres, fama, sucesso, mas sem Deus, longe de Deus e perdida, caminhando a passos largos para a perdição e para a condenação eterna. Viver apenas essa vida, querido e querida, viver apenas essa vida passageira aqui, essa vida peregrina aqui, muito bem, mas sem Deus, é a pior escolha, pois após a morte cessa toda a oportunidade de salvação. É nessa vida que o homem, a mulher, o jovem, a jovem, o menino, a menina precisa confessar Jesus como seu Salvador e crendo, ele será salvo, ela será salva. A oportunidade é agora, não deixe para depois. E mesmo que nessa vida haja decepções, sofrimentos, não dá para comparar com aquilo que nos aguarda. Em Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós temos algo que Deus vai nos revelar glorioso no dia eterno, e não dá para comparar, mesmo que passemos aqui por decepções, perseguição, sofrimento, mesmo que passemos, por exemplo, por essa pandemia, que todo mundo está acabrunhado, entristecido, sem perspectiva, com medo de estar contaminado, de ser contaminado, com medo da morte, mas agora nós temos um bom pastor que nos salvou, que quer ser o pastor das nossas vidas, e com ele nós podemos dizer como salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E Jesus falou que ele é esse bom pastor que dá vida para suas ovelhas. Então, há algo maravilhoso para ser revelado àqueles que estão salvos. Não perca essa oportunidade. Mas desde o tempo do ministério de Jesus, é interessante isso, mesmo naquele tempo, Jesus já sabia, estava claro isso, e estava evidente isso, as carências humanas, a multidão que o seguia, não todos, mas a maioria estavam mais preocupados com as necessidades imediatas, saúde, alimentação, sustento, habitação e proteção. Isso é próprio do ser humano. Jesus sabia disso.
E sabendo muito bem disso, ele as alimentou, curou, lhes deu acolhida, atenção, os instruiu. Mas o que ele fez de principal? Pregou-lhes o evangelho do reino, o convite ao arrependimento, o convite à fé, o convite à conversão, ao conhecimento de Deus, à reconciliação com Deus, à libertação do pecado e à salvação. Ele pregou-lhes o evangelho. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Veja o texto aí que nós lemos. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino também a outras cidades, ou seja, a outros povos, a outras pessoas, pois foi para isto que eu fui enviado. A missão principal dele é salvar, não é só curar. A missão dele era salvar. E assim ele continuou pregando nas sinagogas da Judéia, conforme aí Lucas 4, 42 a 44. Você pode buscar em oração por bênçãos diversas. Hoje, por exemplo, é um culto de oração. Cura de enfermidades, libertação de espíritos malignos que possam estar te perturbando, paz, solução dos problemas familiares e relacionamentos, bênção nos seus negócios, portas abertas de um emprego, se você está desempregado, etc. E Deus tem todo o poder para te dar isso, para te socorrer, para ouvir a sua oração, te abençoar e abrir portas e te curar e te dar, e trazer direção para o seu lar, trazer paz nos seus relacionamentos. Sim, Deus ouve a nossa oração e nós cremos. Sabemos que o próprio Jesus foi quem nos mandou pedir tudo em seu nome ao Pai eterno. Ele mesmo falou: tudo quanto pedidos, os será dados, pedidos em meu nome. Então, claro que Jesus nos mandou orar e pedir quando tivesse necessidade. Mas também, irmãos e irmãs, queridos que estão ouvindo essa palavra, antes de tudo, busque a salvação da sua alma, porque foi para isto que Jesus veio ao mundo. Pois para isto é que fui enviado. Está aí no versículo 44 deste texto que acabamos de ler em Lucas 4:44. Foi para isto é que fui enviado. Então, antes de tudo, você tem que viver a vida em Cristo, salvo, liberto do pecado, santificando a sua vida, entregue totalmente ao caminho do Senhor, este caminho, verdade e vida que é Jesus. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, veio para salvar, veio para libertar, dar vida nova e vida eterna, que é a salvação, a todo aquele ou aquela que, arrependido dos seus pecados, o confessar como Senhor e Salvador de sua vida e passar a segui-lo. Jesus afirmou, vê aí no versículo 43, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino também a outras cidades ou a outras pessoas. Pois para isso é que fui enviado. Volto a ressaltar, a missão principal de Jesus é salvar. Não é só curar, abrir portas para você, te dar um bom emprego, te dar uma família maravilhosa, te ensinar a amar as pessoas que estão ao seu redor, ter bons relacionamentos, mas principalmente que você esteja salva, esteja salvo. Este é o evangelho de Jesus, pois para isto é que fui enviado. Mais uma vez Jesus afirma aqui nesse texto. Eu conheço muitas pessoas que têm uma boa vida familiar, uma vida de sucesso nos negócios, um bom emprego, muitos amigos, boa saúde, mas que estão satisfeitas e acomodadas no que possuem agora. Vivem só o momento. Estão despreocupadas quanto à vida com Deus, o relacionamento com Deus, quanto à eternidade. Há muita gente assim, e tudo isso que ele tem, riqueza, poder, emprego, às vezes por um segundo pode passar a perder. A vida é assim, a vida humana é assim. Basta uma tragédia, bastou um vírus para parar o mundo. Então, olha, muitos estão satisfeitos com o seu negócio, seu emprego, sua vidinha do lar, sua saúde, suas amizades, seus encontros entre amigos, seu churrasco, suas viagens, e vivem só este momento e não pensam na eternidade.
na vida que teremos de dar conta a Deus também, porque se Ele nos deu essa vida tão boa, o que temos feito de gratidão e para o louvor e a glória de Deus? Isso pode se tornar em nada em apenas um segundo assim, né? Um estalo de dedo. Não acreditam ou não importam quanto às suas vidas espirituais. Não se dão conta que um dia terão de prestar contas a Deus. Não creem ou não querem saber de Deus. Às vezes as pessoas falam, gosto muito de Deus, até gosto desse tema de ouvir alguma coisa sobre Deus, eu tenho até uma Bíblia em casa, mas agora não quer saber de Deus, não tem mais viver a minha vida, gozar a minha vida, realizar meus projetos de vida. Só que basta um segundo para que todos os nossos projetos sejam desfeitos e a vida passe, e aí já não há, e terminando essa vida, não há mais oportunidade de salvação. Há também uma multidão frequentando templos ou à frente da televisão, só na busca de bênçãos de saúde, sucesso, prosperidade. Não importa o que esses mercadores da fé andam pregando, eles estão lá à procura de saúde, sucesso e prosperidade. Se dão por satisfeitos por bênçãos físicas e materiais somente, mas não buscam pelo genuíno Evangelho de Jesus, que salva a todo que ouve, a todo que crê, a todo que se arrepende de seus pecados e confessa a Jesus como Salvador. Há uma multidão atrás só de bênçãos, eu quero bênçãos, eu fui abençoado naquela igreja, então eu vou lá, eu faço o meu sacrifício, eu dou meu carro, dou minhas coisas, dou meu dinheiro. Ele fica querendo comprar bênção, como se Deus vendesse bênção, através da manipulação daquele líder religioso ali. Muitos, uma multidão, tem buscado mais se servir de Jesus, tê-lo como um verdadeiro empregado, servir de Jesus, se servir da igreja, do que segui-lo, servi-lo e adorá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Infelizmente, até mesmo dentro das igrejas. Muitos estão ali porque aquela igreja é boa, porque o pessoal é bonito, porque a igreja tem um som maravilhoso, porque o pastor tem uma pregação que chama atenção, tem uma boa eloquência, porque ali eu sinto a vontade, ali eu tenho coragem de levar meus amigos, porque o templo é bonito, os bancos são confortáveis, o som é excelente, mas Jesus mesmo está no cantinho da sua vida. Olha, cuidado, querido. Jesus tem poder para curar, sim, e abençoar você, mas primeiro Ele veio para te salvar do mundo e da perdição. Veio te salvar por meio da pregação do seu Evangelho. Por isso Ele falou, para isto é que fui enviado. Ele foi enviado ao mundo para salvar. Primeiro Ele veio para te salvar. Primeiro Ele veio para te reconciliar com Deus. Primeiro Ele veio para transformar a sua vida e te dar nova vida, te dar novo nascimento, você nascer da água e do Espírito, nascer de Deus. Aí sim você terá não só curas, não só bênçãos, mas também nova vida, vida abundante, vida eterna. Porque tem pessoas que estão atrás só de cura, só de bênçãos para sua vida material, sua vida física. Você precisa ser salvo no seu todo, que salvando o Senhor quer salvar você todo, corpo, alma e espírito. Você é um ser completo, Ele te fez assim, e a salvação, ela completa você diante de Deus, porque te reconcilia com Deus. Quando você crê em Jesus, quando você confessa Ele como Salvador, quando você se arrepende dos seus pecados e se entrega nas mãos dEle, você terá nova vida e vida eterna. Vida abundante nessa vida, vida como servo e serva do Senhor, mas tem a garantia da vida eterna. Este é o Evangelho do Reino de Deus, que Jesus falou, para isso que eu vim. Este é o Evangelho que Ele revelou naquela sinagoga, quando leu o texto de Isaías 61. O Evangelho que Ele veio pregar visa o homem todo, o ser humano todo, todas as áreas de sua vida, transformadas, restauradas pelo poder do Evangelho. Então, se você ainda não fez isso, você precisa tomar essa decisão de seguir a Jesus, porque foi para isso que Ele veio, para isso que Ele cumpriu a missão morrendo naquela cruz, para te salvar e para me salvar. Ele não veio só para te curar, para te dar uma boa vida, para resolver os seus problemas financeiros, psicológicos, seus negócios, dar um bom emprego, uma família bonita. Ele veio sobretudo para te salvar.
Foi para isso que eu fui enviado. É o que ele afirma aqui no texto sagrado. E você, irmã e irmão, também que está seguindo fielmente Jesus, que é um servo de Jesus, vigie e ore para que você não caia em tentação e até mesmo nessa tentação de ficar só pedindo, mas pouco servindo ao Senhor ou fazendo a obra de Deus relaxadamente. Vigie e ore. Jesus falou para a gente vigiar e orar para não ser envolvido pelas tentações do mundo. Mas também busque a paz e busque a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Hebreus 12, 14. Então, viva uma vida toda de servir ao Senhor, de santificar a sua vida, de buscar paz, viver a unidade do Espírito, viver no amor de Deus com as pessoas e santificando a sua vida, se preparando para aquele encontro eterno com Jesus. Lembre-se, irmão e irmã, Jesus te salvou e te deu o Espírito Santo também, com a missão semelhante à de Jesus, com a missão de orar e abençoar, sim, a todos que te pediram a oração, a intercessão, porque até Pedro diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é a missão, sim, de orar, de ser intercessores pelo mundo, intercessores pela família, intercessores para as pessoas, e abençoá-las, sim, mas principalmente testemunhar que agora você tem o Espírito Santo e ir e fazer discípulos e pregar o Evangelho que salva o pecador. Porque Jesus veio curar, sim, veio abençoar, sim, mas a missão principal de Jesus é salvar, e salvar o homem todo, em todas as áreas da sua vida, ele ser transformado, ela ser transformada. Porque o texto que acabamos de ler diz, porque foi para isto que eu fui enviado. E nós vimos no texto ele curando a sogra de Pedro, libertando alguém que estava cativo de espíritos malignos. A multidão, a tardinha foi atrás dele, levando pessoas para serem curadas, ele curou todos, mas ele encerra dizendo, eu preciso de anunciar o Evangelho, é preciso que o Evangelho seja anunciado, porque foi para isto que Jesus foi designado, foi enviado ao mundo. Então a igreja agora, composta dos salvos, também tem que orar pela cura das enfermidades, orar para que cesse essa pandemia, sim, quanto antes, orar pelos necessitados, assistir, socorrer os que estão passando por aflições, sim, é nosso papel, é a nossa missão, faz parte das boas obras que devem ser praticadas pelos cristãos, mas o principal é buscar a salvação dos seus filhos, buscar a salvação de sua parentela, buscar a salvação dos seus amigos, colegas, vizinhos e colegas de trabalho, faculdade ou escola, buscar servir ao Senhor com santidade e amor, mas testemunhar. Recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo sereis minha testemunha. Portanto, ide, fazei discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus veio curar, veio abençoar, veio libertar os cativos, veio libertar os que estão perturbados por espíritos demoníacos, mas a principal missão dele é salvar este ser todo para ele, a sua vida, todas as áreas da sua vida agora serem santificadas para Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Se você não quiser meditar um pouquinho mais, relê esse texto 4 de novo e veja bem esses poucos versículos que lemos, a conclusão aí, foi para isto que eu fui enviado. Curou a sogra de Pedro, curou muitos enfermos que foram levados para ele ao pôr do sol. As pessoas não queriam dispensá-lo, mas queriam sempre estar junto dele, mas ele, no dia seguinte, falou, olha, eu tenho que pregar a outras pessoas em outra cidade, porque foi para isso que eu fui enviado. Eu fui enviado para salvar. Não foi só para curar enfermos, não foi só para libertar endemoniados, mas para salvar. Porque o homem salvo, mesmo enfermo, porque um dia nós teremos que morrer, porque estamos ainda finitos, mas está salvo e terá a vida eterna quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. O homem, mesmo que não tenha recebido todas as bênçãos que ele pensava ter direito na vida, uma vez salvo, ele tem a bênção principal, a vida eterna.
pois para isto é que foi enviado. Ele foi enviado para pregar o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta a todo que ouve e crê e confessa a Jesus como seu Salvador. Amém? Vamos orar? Senhor, coloque diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Faça-nos entender a grandeza da Tua obra, a grandeza do Teu Evangelho e o que o Senhor fez por nós. O Senhor veio, curou muitos, libertou muitos de espíritos malignos, curou pessoas de quase todo tipo de enfermidades que Te procuraram, mas a principal missão que o Senhor veio realizar naquela cruz foi salvar a todo aquele que ouvir o Evangelho e crer. Ó Deus, que nós possamos, como crentes também, irmãos em Cristo, estar atento a isso, porque se o Senhor veio primeiro salvar, nós devemos estar interessados na salvação dos nossos filhos, evangelizando eles, fazendo deles os principais discípulos nossos dentro de casa, evangelizando os nossos vizinhos, parentes, amigos, colegas, pessoas da nossa cidade e ajudando também a sustentar missões para que missionários possam ir a outros povos, nações e línguas, porque a missão principal do Senhor é pregar o Evangelho, é que este Evangelho seja pregado. E o Senhor confiou a sua igreja, confiou a nós, estamos hoje como sua igreja no mundo, Senhor. Ó Deus, que a tua igreja tome consciência disso. Também que nós não deixemos de orar uns pelos outros, não deixemos de abençoar uns aos outros, não deixemos de crer que o Senhor tem poder para curar, para libertar, para transformar as nossas vidas, para abrir portas, sim, para as pessoas, mas, sobretudo, o Senhor quer salvar. Que a tua igreja não perca o norte, não se encante só com os prodígios, porque a maior obra que o Senhor veio realizar é a salvação do pecador, Senhor. Te louvamos por tua palavra, aplica o nosso coração, vem Espírito Santo e aviva a tua palavra diante de nós, para que ela possa refletir Cristo em nós e nós possamos saber da missão maior que o Senhor nos confiou, que é pregar este Evangelho, é testemunhar este Evangelho, é santificar a nossa vida, é ter uma vida de vigilância, de oração, de intercessão, sim, como sacerdócio real também, orar e interceder pelo bem das pessoas, mas pregar-lhes também, diariamente, em toda oportunidade, o Evangelho. Te louvamos, Senhor. Que muitos também, Senhor, que estejam buscando só bênçãos nas igrejas, só curas, só bênçãos para os seus negócios, só emprego, só solução dos seus problemas particulares, venham também a escolher crer em Jesus, confessá-lo como Senhor e Salvador, e aí sim ter a sua vida toda completa em Cristo, não só em parte, não só nos seus interesses particulares, mas ser um ser completo, salvo, que agora confia plenamente em Jesus, um ser completo, salvo, liberto do pecado, com nova vida e com a vida eterna garantida, um ser completo que não vive só para esse tempo, mas vive já pensando na eternidade. Faz a tua obra nos corações, a tantos quantos puderem ouvir essa palavra, e abençoe também aqueles que mandaram seus pedidos de oração, porque o Senhor sim quer abençoar, que o Senhor possa abençoar e ouvir e atender as orações que serão feitas aqui. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique ao seu coração. Curar, abençoar, mas a missão principal é salvar. O Evangelho de Jesus, ele foi àquela cruz para salvar. Ele pode e quer sim curar, te libertar, mas ele quer e está muito interessado na sua salvação, e que você mantenha a alegria da salvação, e que você mantenha uma vida fiel a Ele até o fim, para receber a vida eterna, a coroa da vida. Amém? Que Deus te abençoe a todos que puderem ouvir essa palavra, no nome de Jesus. Nós vamos estar orando agora também pelos pedidos de oração que chegaram até nós, até o momento que eu pude ver no WhatsApp. Há pedidos de oração aqui da irmã Andréia, da Helena, da irmã Raquel, da Patrícia, também da irmã Lúcia Amorim, da irmã Vera, irmão Francisco, esposa do irmão Francisco, da Márcia, e um pedido meu aqui também. Então, nós vamos estar orando. Irmãos, também, como os irmãos já foram comunicados pelo WhatsApp, o irmão Wesley, esposa da Camila, perdeu a avó, né? E com a Covid, que
que os irmãos, quando puderem, ligar para o Wes, dar as condolências para ele, né? E dar uma palavra de ânimo para ele, seria muito bom, né? A mãe dele chama Diná também, era a mãe da Diná que morreu, né? A avó do Wesley. E quem conhece a irmã Diná, quando puder, ligar para ela e dar uma palavra de amor, de carinho, de apoio nesse momento, com as suas condolências, seria muito bom. Nesses dias, nessa semana, né? Algumas pessoas conhecidas nossas foram levadas pela Covid. Essa semana tem sido a pior semana da história do Brasil quanto à Covid. Então, preserve-se, faça a sua parte, lavar as mãos continuamente, mantenha a máscara, evite aglomeração, proteja seus pais, evitando ficar entrando e saindo de casa de qualquer jeito, proteja seus filhos. Também nós já temos muitas crianças morrendo de Covid, muitos jovens que estavam brincando com a sorte e agora lotando os hospitais, né? E o jovem tem muito mais resistência que uma pessoa como eu, que tem 68 anos, e a vacina não chegou ainda, para a minha idade está longe ainda, né? Então, temos que preservar, pensando não só em nós, que quando você se preserva, você preserva o outro. Quando você se preserva, preserva também os hospitais de ficarem lotados e os médicos não terem opção, porque está faltando médico para atender tanta gente. E é proporcional, se tem X médicos e tem X pessoas, a atenção que vai ser dispensada àquelas pessoas vai ter que ser dividida quando tem muito mais gente pelos mesmos médicos. Os cuidados que eles querem dispensar, eles não conseguem, porque eles são poucos diante do número de pessoas que estão à porta dos hospitais. Precisamos orar pelos médicos, sim, mas também contribuir nós mesmos, nos protegendo e protegendo o outro. Irmãos, vamos orar. Vamos orar também pela nossa nação, para que o governo, os governantes tomem medidas sábias, coerentes, firmes, neste momento em relação à pandemia, para quanto antes nós ficarmos livres dessa pandemia. Vamos orar pelas nações, pelos povos que estão passando por esse mesmo sofrimento. E você não pare de orar, irmã, irmão, na sua casa, 2, 3 vezes ao dia, pare um tempo para orar. Lembre dos seus irmãos, lembre da sua família, lembre da nossa nação, lembre dos povos que estão sofrendo pelo mundo afora com essa pandemia. É hora de não sermos egoístas, nem individualistas, mas pensarmos que somos parte de um todo. Eu não vivo sem você, você não vive sem mim. Se eu descuidar de mim, posso estar descuidando de você e vice-versa. Que nós pensemos um pouco isso, do que a Bíblia já nos ensinou. Vivemos a unidade, vivemos uma vida comunitária, mas o ser humano parece que fala muito disso quando tem futebol, quando tem carnaval, mas depois é cada um para si. Ninguém quer abrir mão da farra, não quer ninguém abrir mão dos prazeres, e com isso contamina outros. Os hospitais não estão tendo mais lugar. Pense nisso. Tem gente que tem paciente que diz que não está aguentando mais ficar em casa. Pior é você ficar com aquela tubulação entrando pelo seu corpo adentro para tentando te salvar. É bem pior do que às vezes ficar em casa por um tempo esperando a hora certa de sair e evitando se contaminar e contaminar outros. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus essas vidas. Eu quero orar com você, eu quero que os irmãos aí também que estão ouvindo possam estar, na hora que estiverem assistindo, orando também e intercedendo por esses pedidos aqui que eu vou colocar diante do Senhor. Amém? Bendito é o nome do Senhor, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu vou estar aqui clamando ao Senhor por você, por sua vida neste momento. Louvado seja o Senhor. Amém? Santo é o nome do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti cada vida que mandou o seu pedido de oração neste nosso culto de oração. Pai nosso, que está no céu, seja santificado o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu poder,
o reino e a glória para todos sempre. Amém. E nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, conforme Ele nos mandou também pedir, pois Ele mandou nos pedir, bater, buscar. Nós queremos bater a porta do Senhor agora, essa porta de misericórdia, de favor e graça, em nome de Jesus. Com a Andréia, Senhor, e pede oração por uma criança de 9 anos que está com Covid lá no seu bairro, e também por uma criança chamada Carolina que está também doente, Senhor. Ó Deus, só o Senhor pode ir ao encontro dessas vidas e restaurá-las e trazê-las de volta para a sua casa, livres da Covid, Senhor. Só o Senhor pode livrar aquele bairro da contaminação, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dessas crianças, dá força aos seus pais para enfrentar esse momento, dá esperança a eles e fé para que essas crianças voltem restauradas para suas casas, Senhor. Abençoa a André com a sua família também e a protege, Senhor, neste momento, Senhor. Deus, eu oro também pela minha irmã, a Janete Barbosa, que está aniversariando. Abençoa a Janete, Senhor, com vida, com muita alegria, com paz e salvação. Vida com Deus. Vá ao encontro dela, Senhor, onde estiver agora, e a protege também, Senhor, no meio dessa pandemia, Senhor. Ó Deus, também te pedimos, Senhor, e oramos com a irmã Helena, Senhor. A tua serva, Senhor, pede oração para todas as pessoas que estão sofrendo com a perda dos seus entes queridos. Quantas pessoas que perderam seus entes queridos, Senhor, estão sofrendo dor da separação. Pessoas até da nossa igreja, pessoas das igrejas vizinhas aqui, nossos vizinhos, pessoas do nosso bairro, ó Deus, pessoas da nossa cidade, pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Quantas pessoas sofrendo com a perda dos seus entes queridos, Senhor. Consola os seus corações com o teu Espírito Consolador. Consola e conforta, traz ânimo para prosseguirem a vida com fé, com esperança e na lembrança dos seus entes queridos serem ainda mais fortes para fazerem o bem e servir ao Senhor e servir servir a sociedade onde vivem, Senhor. Eu te dou graças por tudo, abençoa essas vidas, Senhor, conforme a tua serva irmã Helena pede, Senhor. Ó Deus, e traz também com ela pede as que estão enfermas, restauradas, que a maioria dos que estão internados possam voltar recuperados para suas casas, Senhor. Desde já te agradecemos, porque o Senhor ouve as nossas orações, no nome de Jesus. Oramos com a irmã Patrícia, Senhor, que pede oração por sua vida, por sua família, por sua saúde física, para sua saúde mental e espiritual. Ela pede por libertação e salvação de toda a sua parentela. Ela pede, Senhor, por todos os missionários que estão, Senhor, no campo missionário, lutando pela salvação de outros. Nos protege no meio dessa pandemia, Senhor. Ó Deus, a tua serva também agradece pelo livramento que houve na sua casa, Senhor, de uma queda que houve do seu esposo. Ó Deus, abençoa o Henrique, restaura ele plenamente, Senhor, e abre as portas diante do Henrique, Senhor. Ó Deus, abençoa aquela vida, abençoa todos, ó Deus, profissionais de saúde, como a Patrícia pede, estão na linha de frente assistindo os enfermos dessa Covid, socorrendo, fazendo de tudo, cansados às vezes, para que muitos sejam recuperados e restaurados, e dá consciência à sociedade e ao povo, e principalmente aos mais jovens e aqueles que estão brincando com essa pandemia, para que eles não se contaminem, nem espalhem a contaminação e lotem ainda mais os hospitais, Senhor. Pois os nossos profissionais de saúde estão exauridos, estão cansados, Senhor, e não há como formar de um dia para o outro mais profissionais de saúde, mais enfermeiros, mais médicos, mais assistentes. Tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, também ela pede, Senhor, ó Deus, e pede para que Deus a abençoe, o Senhor abençoe quanto a sua demanda junto ao INSS, Senhor, a sua perícia médica, Senhor, abençoa para que tudo corra segundo a tua vontade, para o bem da tua serva. Ó Deus, abençoa Cíntia, a tua serva, quanto a cirurgia que ela vai passar, para que tudo corra bem no tempo certo, Senhor, para o bem e a plena recuperação da tua serva. Coloque os médicos certos, Senhor, a terapia, o tratamento certo para a tua serva ser plenamente recuperado. Nós te pedimos e agradecemos desde já, Senhor. Ó Deus, a irmã Lúcia pede oração pela recuperação do seu cunhado, que depois de 60 dias conseguiu voltar para casa. Recupera aquele homem plenamente, cura-o, Senhor,
Nós imploramos junto com a tua serva no nome de Jesus e já agradecemos, Senhor. Ela pede por sua mãe, Senhor, dá saúde à sua mãe, protege a sua mãe e todos os seus familiares, suas filhas, sua netinha, seu genro, Senhor. Os abençoa todos em Cristo Jesus e salvando também essas vidas, Senhor. Ó Deus, e ela pede também por toda a nossa irmandade cristã, a tua igreja, o teu povo aqui e todo o teu povo, Senhor, na face da terra. Abençoa toda a tua igreja, esta igreja, as demais igrejas que estão pregando este evangelho pelo mundo afora. Sustenta os teus servos, a liderança seja exemplar, fiel, os irmãos sejam crentes fiéis, homens e mulheres fiéis, cristãos fiéis, vivendo o evangelho na plenitude, por amor do teu nome, para a glória do teu nome, para que muitos e muitas também sejam alcançados e salvos e libertos, Senhor, neste mundo vil, Senhor. Ó Deus, abençoa a tua serva, irmã Lúcia, abençoa também, Senhor, a irmã Vera, o irmão Francisco. Ó Deus, ela pede por livramento, Senhor, da sua depressão. Restaura a tua serva e traz paz interior ao coração da tua serva, a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que vem do trono da tua graça, e livra a tua serva de toda a depressão. No nome de Jesus nós a abençoamos e repreendemos toda a depressão no nome de Jesus. Ó Deus, também nós oramos com a irmã Márcia. Ela pede oração por sua família, por cura, libertação e salvação. Ela pede por todos aqueles que estão doentes nos hospitais, em seu leito de dores. Também pede por misericórdia, graça, livramento, Senhor, das enfermidades, cura. Traz um tempo de libertação também, no meio desse caos que nós estamos vivendo, Senhor. Abençoa sim como a tua serva pede, Senhor. Ó Deus, traz salvação a muitos nesses dias também. Que muitos no meio dessa pandemia ainda possam lembrar de Deus, voltar o seu coração para Deus, se entregar ao Senhor e segui-lo, Senhor. Ó Deus, te louvamos por este momento tão sublime que temos aqui, de orarmos como igreja do Senhor, dos teus servos que estão acompanhando em oração. Sustenta o teu povo, fiéis ao teu evangelho, na unidade do Espírito, na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo Espírito, sob a assistência, a oração e a orientação deste Pai eterno, Pai de todos, que age em todos, está sobre todos. Que essa unidade não falte na nossa igreja, para que nós proclamemos o teu evangelho do poder do Espírito Santo. Não falte homens e mulheres dons para servir o Senhor nessa igreja, em todas as áreas que forem necessárias. Então, logo passar essa pandemia, nós possamos continuar sendo aqui uma igreja viva neste bairro, uma igreja útil para a pregação do teu evangelho, junto com as demais igrejas, para a glória, para o louvor do teu nome, Senhor. Recebe de nós a gratidão e o louvor e abençoa todo o teu povo. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, estejam atentos ao WhatsApp, às notícias e também da igreja, e não esqueçam de estar orando uns pelos outros. Não esqueçam de estar orando uns pelos outros. Ore 2, 3 vezes o dia, quantas vezes puder, irmão. Interceda pela nação, interceda por aqueles que estão trabalhando, atendendo as pessoas nos hospitais, interceda pela o povo, para que tome consciência da responsabilidade que temos uns com os outros no meio dessa pandemia, cada um se protegendo, fazendo sua parte. Interceda por nossa nação, para que, apesar dessa pandemia, a nossa nação supere tudo isso, haja atenção com os doentes, sim, mas também a nação, passando essa pandemia, possa ser plenamente restaurada. Que o Senhor dê direção, sabedoria ao presidente, aos governadores, aos prefeitos, para cuidar do bem-estar do nosso povo, livrar-nos de politicagem, interesses escusos, mas que eles possam cuidar do bem do nosso povo com primazia, Senhor, neste momento tão difícil que a nossa nação está passando. Então, irmãos, orem, clamem. Nosso papel como igreja do Senhor é sermos intercessores, como Pedro falou, somos sacerdócio real, somos aqueles que nos apresentamos diariamente diante de Deus, por nós e por todo o nosso povo, pela nossa família, pela nossa nação e pelos povos da terra. Que você seja um intercessor, intercessora. Senhor, agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor, Pai bendito, as doces consolações do Espírito Santo, seja com a tua igreja e o teu povo em toda a face da terra. Abençoa o teu povo, firma o teu povo nesses dias, una mais e mais o teu povo em Cristo Jesus, nosso Senhor, neste amor
com que nos amou naquela cruz, neste amor com que o Senhor deu o seu Filho por nós na cruz, neste amor com que o Senhor derramou sobre a tua igreja o Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.